Olá, crocheteiras! Vamos ao passo a passo dessa linda bolsa. Aqui é a Joana do canal Crochê para Canhotos e é um prazer ter você aqui comigo. Essa é uma atualização de outra aula como essa que a gente já tem no canal. Eu peguei todas as dúvidas e reuni nesse vídeo aqui para vocês. Esse é um modelo de bolsas que a gente trabalha inteiro, sem fazer emendas. Só no final a gente costura as laterais. Então é um modelo muito fácil, rápido de ser feito, além de ser muito bonito. Para esse tutorial eu utilizei aqui uma alça de pérolas que eu mesma fiz e logo vou trazer para vocês o tutorial. E eu vou deixar um link aqui para vocês de alças em fio de malha que eu já ensinei aqui no canal. Assim você também pode fazer uma alça em fio de malha que também vai ficar muito bom. Essa bolsa ela não é tão grande, mas mesmo assim ela tem um espaço interno muito legal. Coloquei aqui uma carteira e um celular. Depois eu vou fechar aqui com um botãozinho de imã. E mesmo assim, olha como não cede a parte de baixo. Fica bem estruturada. Então, acaba sendo um ótimo modelo para você vender aí para suas clientes. Agora eu vou te passar a lista completa de materiais. Eu utilizei aqui um rolinho de fio de malha de 35 milímetros. Ele tem 140 metros. É esse fio aqui Noble da Fisher. E é na cor Babalu. Eu vou deixar o link de onde eu comprei, porque ali a gente tem certeza que chega certinho. Eles enviaram com muita rapidez e o preço também é muito bom. Então eu vou deixar o link ali da loja que eu comprei na Shopee. No mais, vamos precisar de agulha de tapeçaria, uma agulha de crochê número 7, que foi a que eu utilizei, tesoura, e eu vou colocar um botão de imã como fechamento, e as minhas etiquetas também, elas são de acrílico, e o botão e a etiqueta eu costuro com agulha de costura e um fio transparente de nylon. Eu vou deixar para vocês tanto o link do meu fornecedor de etiquetas, quanto do meu fornecedor de acessórios, aqui abaixo na descrição do vídeo para vocês. E aí na alça eu utilizei essa daqui de pérola que eu mesma fiz. Vou tentar trazer um tutorial para vocês. Já tem um tutorial aqui no canal, mas ele tá um pouco desatualizado. E aí para prender na bolsa eu utilizei duas argolas articuladas de 2,5 cm. Ah, isso aqui foi o que sobrou do rolinho de fio de malha. Dá para fazer um chaveirinho ainda de coração. Então vamos ao passo a passo? Nós vamos iniciar aqui com 34 correntinhas. Então eu vou deixar uma pontinha de fio sobrando, estico o fio assim. Coloco a agulha aqui embaixo e dou um giro na agulha. Vou segurar essa laçada que formou, vou trazer o fio aqui pra dentro. Aqui vai formar a minha laçada inicial. E eu vou dar uma apertadinha nela pra saber que eu não vou trabalhar aqui. A partir de agora eu vou fazer 34 correntinhas. E se você quiser fazer uma bolsa maior, eu vou deixar um tutorial de uma outra bolsa dessa que eu fiz no fio náutico. Aí você pode se basear pela outra, eu vou deixar aqui na descrição. Então eu vou seguir fazendo as minhas correntinhas até ter 34 correntes. Quando eu tiver as 34, eu retorno aqui com vocês. Fiz as minhas 34 correntinhas e nós vamos trabalhar na alcinha atrás da correntinha. Então, depois desse nozinho aqui, vai ter que ter 34 alcinhas dessas aqui, ó, na parte de trás, que é aqui onde a gente vai trabalhar. Confere se tem as 34 correntinhas. Agora você vai vir aqui e vai fazer uma correntinha a mais para poder começar o primeiro ponto. Então, a gente vai ter 35 correntinhas. E eu conto essa laçada que tá na agulha e mais duas correntinhas. Uma, duas na terceira aqui, ó. Na parte de trás eu venho e faço um ponto baixíssimo. Então, no começo a gente vai trabalhar 6 pontos baixíssimos. Eu já fiz um, vou fazer o segundo aqui. Não faz muito apertado. O terceiro ponto baixíssimo. O quarto. O quinto. E o sexto. No início do nosso trabalho, todas as carreiras vai ser assim. 6 pontos baixíssimos no começo e 6 no final. Agora, nós vamos fazer aqui um total de 10 pontos baixos. Continua trabalhando atrás da correntinha. E é bem importante você saber, se você quiser anotar, vai facilitar bastante. Na primeira carreira tem um aumento e na terceira carreira tem um aumento. Depois, as outras carreiras do meio não tem aumento, só vai ter aumento lá na antepenúltima carreira e na última, tá bom? No final, na verdade, não é aumento, é diminuição. A gente trabalha aumento agora e diminuição no final. Então, faz aí comigo, ó. Essa carreira tem aumentos, então eu tô trabalhando 10 pontinhos baixos para daí fazer meus aumentos. Completei aqui os meus primeiros 10 pontos baixos, confere se tem 10 pontos baixos. Nas duas correntes seguintes, nós vamos fazer aumentos. Então, na primeira correntinha,
eu venho aqui e faço 3 vezes o ponto baixo aqui embaixo dessa correntinha. Entra aqui atrás, normal, como todos os outros pontos, só que daí você faz um ponto baixo, mais um ponto baixo no mesmo lugar, e mais um, ficando com 3 na primeira correntinha aqui do aumento. Na segunda correntinha, a mesma coisa, vai ter aumento só nessas duas, tá? Então, na primeira foram 3 pontos baixos, na segunda também vai ter 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Pronto. Agora, eu vou seguir fazendo meus 10 pontinhos baixos, até chegar lá onde vai ficar faltando 6 correntes, que vão ser os 6 pontos baixíssimos. Completei aqui com meus 10 pontos baixos, agora ficou faltando 6 correntinhas e eu vou trabalhar aqui 6 pontos baixíssimos. O primeiro ponto baixíssimo, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Vai sobrar só aquele nozinho ali, a gente vai deixar ele ali e lá no final a gente finaliza ele, tá? Então, fez os pontos baixíssimos, ficou assim, ó. 6 baixíssimos no começo, 10 pontos baixos depois, aí veio os aumentos, 10 pontos baixos e 6 baixíssimos. Agora, eu vou fazer sempre uma correntinha quando eu for virar meu trabalho, viro pro outro lado, e aí eu conto aqui a terceira correntinha, eu conto essa laçadinha que tá na agulha, mais 2. Na terceira eu venho pegando só a perninha da frente da correntinha. E vou fazer também 6 pontos baixíssimos, sempre vai ser assim no começo e no final. 6 baixíssimos no início, 6 baixíssimos no final. Essa seria a segunda carreira, se a gente não contar a carreira de correntinhas lá do começo. Então, nessa segunda carreira, não tem aumentos. A gente vai fazer 6 pontos baixíssimos e depois um ponto baixo para cada correntinha, totalizando 26 pontos baixos no meio. E sempre pegando agora na correntinha ali pelo meio. Entro no meio da corrente, pego a perninha só da frente e faço o ponto baixo. Então, vou seguir fazendo aqui até ter 26 pontos baixos. Daí, vai sobrar os 6 pontos baixíssimos para eu fazer. Estou fazendo aqui meu último ponto dos 26 pontos baixos e vou para os 6 pontos baixíssimos. Sempre sobra 6 correntinhas ali para fazer os pontos baixíssimos. E eu faço sempre a contagem para não ter problema, né? Eu ter feito um ponto a mais ou a menos no meio. Então, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto ponto baixíssimo
e o 6º ponto baixíssimo. Finalizamos a segunda carreira. A segunda carreira foi 6 pontos baixíssimos, 26 pontos baixos no meio e 6 baixíssimos no final. Agora nós vamos para a terceira carreirinha, sem contar aquela lá do começo, né, que era só correntinhas. Então, sempre vai fazer uma corrente para virar o trabalho, vai virar para cá e vai começar a partir da terceira correntinha. Nessa terceira carreira, ela tem aumentos de novo. Então, a gente faz 6 pontos baixíssimos no começo. Depois dos 6 pontos baixíssimos, nós vamos fazer um total de 12 pontos baixos, para daí chegar lá no aumento, tá? Então, vamos fazer 12 pontinhos baixos, sempre pegando na correntinha ali da frente, na alcinha da frente, né, da correntinha, até completar 12. Fiz os meus 12 pontos baixos, nessas duas correntinhas seguintes vai ter aumentos. Então, na primeira tem 3 pontos baixos, 1, 2 e 3. E na segunda correntinha também vai ter mais 3 pontos baixos, 1, 2 e 3. Agora, eu vou seguir fazendo 12 pontos baixos e 6 pontos baixíssimos para finalizar essa terceira carreirinha. Vou seguir aqui fazendo, então, 12 pontos baixos primeiro, para depois os 6 baixíssimos. Pronto, ficou faltando agora só meus 6 pontos baixíssimos que eu vou fazer aqui. E aí, pronto, a partir de agora, na carreira seguinte, a gente vai fazer juntos. E depois dessa carreira seguinte, todas elas vão ser iguais até chegar lá no final. Porque a gente vai trabalhar o meio da bolsa, tá? A lateral a gente finaliza nessa terceira carreira. Então, finalizei com meus 6 pontos baixíssimos, ficou no início 6 pontos baixíssimos, 12 pontos baixos. No meio teve os 2 aumentos, com 3 pontos cada um, né? Depois 12 pontos baixos e mais 6 baixíssimos. Finalizamos a terceira carreira e vamos agora para a quarta carreira, que vai se repetir até chegar lá no final. Aqui sempre você vai fazer uma correntinha antes de virar o trabalho. Na terceira corrente a contar da agulha, você inicia o teu primeiro ponto baixíssimo dos 6. Vai fazendo 6 pontos baixíssimos. E no meio da bolsa, sempre vai ter a quantidade de 30 pontos baixos. Então, vai ser sempre 6 baixíssimos no início, 30 pontos baixos no meio e 6 baixíssimos no final. É só essa repetição até alcançar o comprimento da bolsa que você deseja. Vou seguir aqui fazendo os meus 30 pontos baixos e depois 6 pontos baixíssimos e já volto aqui com vocês. Ó, finalizei aqui os 30 pontos baixos, sem aumentos, tá? Essa carreira não tem mais aumentos, nós estamos na quarta carreira. Vou fazer aqui meus pontos baixíssimos, que são os 6. E aí, agora, a gente só vai repetindo. Eu tô falando bastante, assim, sobre as diminuições e os aumentos, porque teve muitas dúvidas no outro vídeo que eu fiz, tá? Por isso que eu tô dando bastante, né, ênfase aqui, tá? Tô até sendo repetitiva, mas é só pra ficar bem claro.
Então pronto, quarta carreira concluída, agora só vamos repetir essa quarta carreira até alcançar a medida desejada. Sempre pegando a alcinha aqui na parte de a alcinha de fora, né, igual a gente estava fazendo antes, e pronto. Aqui em seguida você já vai ver quantas carreiras eu fiz e como que ficou a minha, tá? Aí a gente vai fazer o outro lado da bolsa lá da outra lateral, juntos. Eu já volto. Prontinho, cheguei aqui ao final do meu comprimento da minha bolsa. E cada gominho desse que tem aqui, esse relevo, tem 2 carreiras. Então, eu fiz aqui no total 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 carreiras, tá? No total. E você pode fazer a quantidade de carreiras que você quiser, desde que você termine igual eu terminei ali, ó. Aqui a gente começou com os pontos baixos virados do avesso. Pode ver que tem essa alcinha aqui na parte de trás do ponto, é o avesso dele. Sendo assim, a minha última carreira ela também tem que ser do avesso, o ponto baixo, tá? Então, depois de trabalhar o meio, eu sei que eu tenho 3 carreiras ainda. Então, a minha última carreira depois do meio, para começar a lateral, ela precisa ser aqui, ó, bem concluída, ó. Tá vendo que o relevo tá pronto? Tem a carreira do lado de cá e a carreira do outro lado. Então, pode fazer quantas carreiras você quiser, desde que a última ela esteja completa, igual tá a minha aqui. Aí, eu vou pra antepenúltima carreira. E nessa antepenúltima, ela tem uma diminuição, tá? Então, eu vou fazer os meus 6 pontos baixíssimos normais aqui. Lá no começo, a gente fez aumentos pra abrir e o meio da bolsa ficar mais comprido. Agora, a gente vai fazer diminuições para que o final da bolsa esteja menor, igual a lateral lá do outro lado. Agora, eu vou fazer aqui, depois de fazer os meus 6 pontos baixíssimos, eu vou fazer 12 pontos baixos. Pra daí vir as minhas diminuições. Feitos 12 pontos baixos, agora a diminuição ela é assim, ó, você vai pegar aqui na correntinha e não vai fechar o ponto, vai vir na próxima, vai fazer a mesma coisa e vai vir na próxima fazer a mesma coisa, são 3 correntinhas. Fica 3 alças na agulha, mais a outra que já tava, você laça o fio e tira todas, fez uma diminuição. Nas próximas 3 correntinhas, a mesma coisa, 1, 2 e 3. Laça o fio e tira todas, aí você diminuiu aqui mais um ponto. Pronto, vai sobrar 12 correntinhas para você fazer 12 pontos baixos e mais os 6 baixíssimos. Completei aqui com meus 12 pontos baixos, depois das diminuições que nós fizemos, sobrou 6 pontos baixíssimos para eu fazer. Na próxima carreira, que vai ser a penúltima, não vai ter diminuições, vai ser um ponto para cada correntinha, sem fazer nenhuma redução. Então, eu começo com meus 6 pontos baixíssimos. E agora, eu vou fazer ponto baixo. Então, vão ser 26 pontos baixos, até chegar lá no final, onde vai ficar faltando os meus 6 pontos baixíssimos. Nessa penúltima carreira, não tem alteração nenhuma. É um ponto sobre ponto até chegar no final. 6 baixíssimos no começo, 26 pontos baixos no meio e 6 baixíssimos no final. Concluí a minha penúltima carreira e vou para a última carreira agora. Essa última, ela tem de novo uma redução, tá? Uma diminuição. Então, faço aqui a minha correntinha, viro o trabalho, faço meus 6 pontos baixíssimos. E agora, eu vou fazer um total de 10 pontos baixos, para daí fazer as minhas diminuições. Fica a mesma coisa lá do começo, que a gente fez 10 pontos para depois fazer 2 aumentos,
E aí, depois a gente fez 12 pontos para fazer 2 aumentos. Aqui é a mesma coisa. A última carreira eu tô finalizando com 10 pontos baixos. E aí, vai ter aquelas reduções que são em 3 correntinhas. Feitos os 10 pontos baixos, vamos fazer aqui nas 3 correntinhas seguintes, ó. Laça, não fecha, laça na segunda, não fecha, laça na terceira e não fecha. Daí laça e fecha todas as alcinhas de uma vez. Tô fazendo bem juntinho aqui pra não ficar buraco na peça, tá? Então, laça, laça e laça. Fez aqui uma diminuição de novo, vai fazer 10 pontos baixos e 6 pontos baixíssimos. Daí pronto, acabou a confecção da bolsa, a gente só precisa fazer aí a lateral. Prontinho, vamos fazer os 6 pontos baixíssimos aqui para finalizar. Finalizamos a nossa última carreira, então, faz uma correntinha e vamos direto aqui já costurar uma parte na outra aqui da bolsa, tá? Vou ajustar aqui do lado certo pra gente poder descer essa costura. Então, vem pro outro lado aqui, solta essa correntinha. E o fio, ele precisa ficar por dentro pra gente poder fazer a costura, tá? Então, deixa o fio assim mais pra dentro. O meu eu não cortei, eu deixei ele inteiro mesmo, que já tá acabando. E bem aqui em cima, nessa alcinha que tem aqui na parte de cima, eu vou entrar. E aí, vou pegar aquela correntinha lá do outro lado e vou trazer pra cá. Pronto, feito isso, eu vou ajustar aqui e vou virar pro outro lado pra eu poder descer essa costura. Então, tá aqui, vou deixar essa correntinha ali. Vou virar o meu trabalho do outro lado. Entro de novo na correntinha. E vou pegar apenas na perninha de dentro das correntinhas. Então, eu vou descendo aqui a costura e vou fazendo assim, ó. Pego aqui dentro na correntinha, a correntinha tá aqui, ó. Eu pego a perninha dela na parte de dentro. E a correspondente do lado de cá. Aí, eu laço o fio, trago por dentro das alcinhas, ó. E por dentro dessa última, daí a gente vai fazer um ponto baixíssimo aqui. Desce na próxima correntinha, na perninha de dentro. Na outra, entra, laça. E faz o ponto baixíssimo. Não precisa fazer muito apertado, né? Vai fazendo aí o ponto baixíssimo em todas as correntinhas, sem pular nenhuma. Pronto, é só fazer essa mesma repetição até chegar ali embaixo. E eu vou adiantar aqui um pouquinho, para não ficar tão repetitivo. E encontro vocês ali na parte de baixo. Só manter assim, tá? Já encontro vocês. Cheguei aqui embaixo, daí vou cortar o fio. Quando eu cortar, vou deixar uns 10 centímetros de fio sobrando para fazer o acabamento. E vou usar minha agulha de tapeçaria. Antes, eu vou puxar essa alcinha toda pra fora. Aí, pego a agulha de tapeçaria. Aqui ficou um pouquinho aberto, então eu vou fazer o acabamento com a agulha mesmo, de tapeçaria, ó. Entro do mesmo jeito. Na perninha de dentro, lá na outra, venho e finalizo entrando dentro da última correntinha ali, ó. E já vamos arrematar esse fio. Vamos fazer ele bem, deixar bem escondidinho aqui por trás dos pontos. Daí você pode ver a melhor forma aí, que não apareça, né? E conduz bem para que ele não escape depois e não estrague o teu trabalho. Aqui, depois de cortar, você pode dar até um pinguinho de cola, caso você queira, tá? Então, deixa bem certinho ali. E aqui do outro lado, a gente vai fazer a costura também. Vamos desmanchar primeiro essa laçadinha inicial aqui. Aí, vamos pegar o fio do novelo. Do mesmo jeito, a gente tem que pegar aqui na alcinha de cima da correntinha, igual a gente fez lá do outro lado. Essa aqui tava mais apertado, que foi lá do começo. Eu acabei deixando mais apertado, ó. Então, pego bem aqui em cima e lá em cima também. Aí, vou laçar o fio do novelo.
Trago aquela correntinha, igual a gente fez do outro lado. E aí começo a descer. Só que aí aqui a correntinha você vai ver que ela fica mais pra dentro. Então tem que cuidar pra pegar bem certinho a correntinha. Pega ali na parte de dentro, normal, igual as outras. Só que você vai ter que abrir um pouco aqui a lateral pra poder achar essa correntinha, tá? Que ela fica dobradinha. E aí todas as pontinhas que sobrarem, você pega e arremata com agulha também, pra deixar todas elas firmes, tá? E o fechamento aqui é igual ao outro. É só a gente manter a mesma repetição. Eu vou dar uma adiantada aqui no meu, vou arrematar todas essas pontinhas e já encontro vocês aqui no final. Prontinho, a minha costura toda feita, olha como ficou um lado, olha como ficou o outro. E aí agora é só a gente fazer os acabamentos, né, que é colocar a etiqueta, colocar a alça, o fecho aqui dentro. Eu gosto de usar nesse modelo de bolsa o botão imantado. E eu costuro ele com agulha de costura e fio de nylon transparente. Com o alça eu vou usar aqui primeiro uma argola articulada, um parzinho aqui na lateral. Pra depois encaixar a alcinha que eu fiz lá com as pérolas, que eu quero trazer logo uma aula pra vocês também, que muita gente me pede. E ela realmente é muito bonita, ela dá um up assim nas minhas bolsas. Pronto, coloquei aqui a argola, daí vou colocar esse ganchinho aqui na própria argola. Porque daí também a gente pode tirar, pode colocar de volta se quiser, né? Não é uma alça fixa. E aqui também daria pra colocar uma alça de metal ou fio de malha, que iria ficar bem bom também. Então vou costurar aqui minha etiqueta e já mostro pra vocês o resultado. Pronto, ficou perfeito, olha só com essa etiqueta aqui, que charme que deu na minha bolsa, né? Fica com outra cara. E aí também com essa alça aqui também ficou muito bonita. E esse foi o resultado, espero que vocês tenham gostado. Se fizer uma como essa, me marca lá na minha outra rede social para que eu possa ver o teu trabalho. Eu gosto sempre de ver a cor que vocês usam, se vocês conseguiram fazer. E é isso, espero te ver no meu próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau!